Olá a todos, obrigada por estarem conosco, nossa nova vida. O Dr. Leitman, olá, Nitsa Matsos, orem. Nós gostaríamos de falar com o Dr. Leitman acerca da sabedoria da Kabbalah desde uma perspectiva especial. Em programas anteriores, nós falamos acerca da Kabbalah como uma ciência e queremos aprender a Kabbalah como ciência no ciclo atual. Nitsa, sim, dentro deste marco amplo da sabedoria da Kabbalah e das ciências, gostaria de entender qual é esse método de revelação especial que há na sabedoria da Kabbalah. Você nos explicou em programas anteriores que há dois pontos de referência e de uma pessoa com respeito a todas as ciências, a biologia, a física e etc. E é um ponto referencial específico. E disse que há outro ponto adicional, que é precisamente onde nós temos que desenvolver, e o cientista que se ocupa da sabedoria da Kabbalah, quem sabe estar dentro disso, dois pontos, não sei, eu gostaria de entender. Qual é esse método especial e único que há de investigação na Kabbalah com respeito a outras ciências? Dr. Leitman, em cada investigação regular, nós sempre necessitamos um sentido que sente certos fenômenos e nós temos que elucidar o que sentimos. Pode ser que seja através de diferentes instrumentos, nós sabemos isso. E a sabedoria da Kabbalah também é quem sente e quem recebe e processa o que sente é a pessoa mesma. Então, a pessoa se converte como um instrumento, como uma máquina. E que tem saber como avalia esse processo e os sentimentos, pensamentos, sensações seus, de acordo ao que quer investigar. E a sabedoria da Kabbalah não investiga os fenômenos dentro da matéria neste mundo, porque para isso já há ciências específicas, senão que investiga a força geral da natureza, que se chama natureza ou Elohim, divindade, que é o mesmo, só que nós nos confundimos pensando que são coisas diferentes. E aí investiga essa força e como influi sobre nós. Melhor dito, investigar como é por si mesmo. E para poder chegar a isso, ele, o cabalista, ou que utiliza a Kabbalah, tem que entender como estudar isso para investigar a força superior. Então é como temos, digamos, uma estrela, nós necessitamos um instrumento para poder captar isso e dirigir esse instrumento a esse lugar para poder entender quais são os fenômenos que entende. Eu mesmo aqui necessito desenvolver dentro de mim um sentido especial, sentir o que surge em resultado da natureza com respeito a mim, para captar essa força sobre mim e entendê-lo. E para isso eu tenho que fazer comigo mesmo esse receptor que capta, que processa todos os detalhes e logo os investiga e continua as provas, mais e mais. Isso é o que faz um cabalista. Quer dizer, tem um grande trabalho.
E os cabalistas se remontam a milênios de anos atrás, de como antes médio, quando mudar a si mesmo, as características, em que medidas, em que profundidade, para poder chegar a certos alcances de um lado ao outro e tratar de compreender e investigar as forças superiores da natureza. E o que nós temos hoje em dia é um bom resultado dessa investigação, Nitsa. Então, o cabalista é o que tem algo externo, não mede isso, senão que tudo é internamente? Dr. Lightman, não. Nitsa, então o que investiga a si mesmo, Dr. Lightman? Como investiga essa força superior quando sai da sua própria natureza, como força superior o criou, e criou nele uma percepção da realidade determinada, quer senti-lo, como sentir essas forças fora de suas características próprias, com o que foi criado. Nitsa, então o que estrutura que investiga? O que decido eu por mim mesmo? Dr. Lightman, o que investiga é o êxito de acordo com o resultado dos cabalistas que estiveram antes que ele, para poder captar a força superior, que é a força de otorgamento, doação, de conexão. E como faz? Tem que encontrar a outros além dele e conectar-se com eles e unir-se. E através dessas relações entre as pessoas e os demais, são pessoas diferentes, egoístas, e que pensam diferente, sentem distinto, diferente, até o ponto que tem a capacidade de passar por em cima de sua própria natureza original, primária, e conectar-se através da conexão entre todos. Se fazem semelhantes a essa força superior, em que são semelhantes e que cada um pode anular-se a si mesmo com respeito ao próximo. E nisto se assemelha à força superior, através dessa anulação com respeito aos demais. Digamos, eu respeito a ordem. Nós, como pessoas nesse mundo, temos que, entre ambos, uma rejeição, temos um muro, que não permitimos um ao outro de passar essa linha. Então, queremos eliminar essa resistência. Não podemos fazê-lo. E na sabedoria da Kabbalah, há um método que, se nós podemos anular esta resistência entre nós e cada um entra as características do outro, então, dentro desse campo comum, nós começamos a sentir a força superior. Nitsa, então quer dizer, nós vamos ver se eu entendi. Há uma resistência entre ambos e tudo se baseia no desejo de receber para poder eliminar isto e criar um novo ponto de referência e entender como a força superior influi sobre nós. Você diz, revelar isso há uma forma de ter êxito para poder desenvolver esse ponto de adicional. Como eu faço isso? Dr. Lightman, entrar na área do outro, no próximo, e captar e coordenar por cima disso. E isso é como um campo geral, Dr. Lightman. Sim, nesse campo comum aí sente a força superior, porque houve uma renúncia a essa força do ego. E nesse campo comum, você está com a influência da força de doação. E sente essa força superior, sendo a natureza, e é tudo doação. E então nós dizemos que o amor ao próximo é o amor ao Criador. Ama teu próximo como a ti mesmo. Tudo tem a ver com o mesmo. Nitsa, Oren e eu, por exemplo, realizamos a mesma ação. A pergunta é, se ele vai investigar esses resultados
também vamos ter resultados iguais? Dr. Lightman, não, porque cada um desde o princípio tem características diferentes e temos um potencial de ego diferente. Cada um faz um trabalho através de anulação para poder receber essa característica de doação. Nitsa, quer dizer que o resultado dessa investigação vai ser em contraste entre as características anteriores e as novas. Dr. Lightman, sim, é uma parte disso. Orem. Tenho outras perguntas antes de seguir. Em geral, quando eu investigo a física, eu investigo o mundo que vivo. Quando eu investigo através da sabedoria da Kabbalah, o que eu investigo? Na sabedoria da Kabbalah, diz Dr. Lightman, o que investiga é qual é essa força que te cria, que te desenha, que em cada instante. O que faz é investigar a raiz da tua realidade. Ok, então, com que instrumento eu faço isso? Dr. Lightman, de acordo com a equivalência de forma. Com essa força comum, quando eu trato de captar algumas ondas, então eu utilizo esses instrumentos. Ora, então, que instrumentos eu uso aqui na Kabbalah, Dr. Lightman? O que constrói são os instrumentos de doação. Nitsa, o que é? O desejo de passar por cima do seu próprio ego. Então, de acordo a essa predisposição que você desenvolve, começa a sentir o que está fora de mim. Qual é essa sensação fora do meu ego? Então, capta a força superior que está fora de ti. Ora, então, esse instrumento de investigação, esse desejo de sair das minhas limitações do ego e começar a doar fora de mim? Dr. Lightman, sim. Ora, não tem nenhum telescópio, um instrumento físico? Dr. Lightman, você. Ora, não somente eu, senão que aí um desejo específico que eu tenho que gerar dentro de mim, Dr. Lightman, sim. Ora, então isso se converte como um instrumento para eu poder investigar? Dr. Lightman, sim, é um sensor. Ora, e o que resulta então do investigador cabalista? Se converte também em instrumento de medida, de investigação? Então não há aqui um laboratório, há um laboratório de biologia, que isso lá na Kabbalah, Dr. Lightman, isso é em si mesmo. O homem mesmo é o laboratório, diz Orem, Dr. Lightman, quando se muda a si mesmo todo o tempo. E em menos ou mais dor, de acordo com as suas limitações e formas, segundo isso, ele aprende a força superior e a equivalência de forma com esta força. Até que ponto isso muda também a dimensão em formas e com respeito aos criados? Descobre, assim como nós iremos, e também assim descobre qual é a raiz superior, a raiz da vida e de doação, otorgamento, e aprende isso. Ora, quando eu, na física, descubro algo, em todas as coisas que eu investigo na natureza, que eu conheço, faz com que eu melhore na natureza? Dr. Lightman, sim, depende de uma força prática, sim. Se nós sabemos a respeito das estrelas, então o que fazemos com isso? Ora, em si, é algo que se amplia a compreensão da natureza. Né? O que antes não havia, agora você descobre, e outro mais. Quando investiga Kabbalah, o que conheço mais? O mundo onde eu vivo ou o quê? Dr. Lightman, você conhece mais a si mesmo, a força superior e o que há entre ambos. Ora, então se eu me conheço melhor, o mundo tal como eu conheço, Dr. Lightman, então como você conhece a natureza, Elohim, Boré e o Criador, são o mesmo. E conhece então o que sucede, qual a razão de cada ação, de cada situação e estado.
de qual a circunstância e o que passa nesse mundo. Só que não vai poder contar isso aos demais, porque eles não vão entender. Orem, por quê? Porque os demais estão por baixo da mesma perspectiva da realidade que nem você. Orem. Então, os demais não captam isso? Sim, e você, porque você já tem um sentido que já desenvolveu. Orem, para poder captar esses elementos cabalísticos que você menciona, se eu conheço alguém, a pessoa tem que passar também por esse processo de desenvolvimento desse desejo, e só então vai poder captar o que eu captei através da minha investigação? Dr. Lightman, sim, assim é. Nitsa, eu gostaria de avançar também ao seguinte pergunta. E há uma lei, por exemplo, na física, no qual descobri, eu fiz uma investigação, eu tenho resultados, provas, uma coisa fechada. O que eu entendo, que você disse antes, que é na investigação da sabedoria da Kabbalah, essa é a pessoa que investiga, esse objeto que muda todo o tempo. Então, feito isso, cada dia é um mundo novo. Dr. Lightman. E nosso mundo tem essa mudança também a cada dia, sim, há renovações, Dr. Lightman. Se você vê um mundo como ontem, é o mesmo. Somente que na sabedoria da Kabbalah, você tem essa possibilidade de mudar a realidade. Nietzsche, o que significa mudar a realidade e não unicamente tirá-la? O Dr. Light, mudar a realidade quer dizer que eu mudo o mundo em que eu me encontro. Nietzsche, então eu mudo, como disse, a mudança do mundo que onde estou, porque eu tenho certas características, Dr. Lightman, sim, supostamente. Se, digamos, eu vou viajar de um mundo ao outro, com respeito à perspectiva disso, no sentido figurado. Nietzsche. Qual é esse elemento de investigação na Kabbalah, Dr. Lightman? Que eu mudo os meus atributos e sei exatamente como mudar, e a mudança constante devido às seguintes opções que tenho, e eu mudo a força superior com respeito a mim de diferentes formas, e assim é. Orem. Você pode nos explicar isso? O Dr. Lightman, não há exemplos no nosso mundo, mas você disse que, sim, na Kabbalah toma isso como, por exemplo, você disse que na Kabbalah há esses elementos de investigação de cientistas estão falando de uma forma geral. E pode dar um exemplo, por favor, de que é esse elemento, Dr. Lightman? O que você tem que estar dentro da natureza, assim como que quer fluir com isso. Orem, um momento, o desejo. Dê-me um exemplo disso, Dr. Lightman. Nós ascendemos um novo mundo, a um novo nível espiritual. E o primeiro nível de todos os mundos. E esse é um nível inferior. E o que tem que fazer é começar a receber mudanças internas de acordo a esse grau. Esse nível, esse degrau. Quer dizer, Malhut e Malhut de Atzilut. Já recebe essa sensação do mundo e da força superior constantemente. Olha, eu não entendi nada do que disse, Dr. Lightman. Quando muda, de acordo ao que eu menciono agora, e pode escapar esse ponto em graus internos, como o desejo de otorgar por em cima do seu ego, então você começa a sentir isso, se não o investiga. Desde zero, diz Oren, pode-se dizer, Dr. Lightman, eu lhe disse desde zero, porque eu, por exemplo, faço agora uma restrição. Orem, em cada palavra que você está mencionando, para investigar, nós estamos em zero e faço uma recepção. O que significa, Lightman, que
que você recebe, você quer só para si mesmo, para a sua satisfação, senão para a satisfação para o próximo. Próximo e o Criador, a força superior. Quando eu determino essa restrição, o que eu posso revelar? Em que medida eu posso descobrir essa força de otorgamento à luz para que me preencha, não para a minha satisfação, senão a de todos, incluindo a força superior e todos os criados. Então eu vou ter que estar imerso e conectar-me com todos os demais criados para poder converter-me em um conduto entre a força superior e os demais, como um conduto. E o que tenho que fazer, na medida do possível, é fazer isso sem receber nada em troca para o meu benefício. E isso é distração. E quando eu faço isso, eu começo a descobrir aonde estou. No mundo superior, quer dizer, eu sinto essa força superior, geral, de toda a realidade, que influi não unicamente em si mesmo, senão a doação. E já vejo isso quando eu estou em equivalência de forma a essa força e vejo como isso influi em toda a realidade e como a percebo. E o meu ambiente se aproxima cada vez mais desse estado. Isso é o que faz um cabalista. Nitsa, então, sobre essa questão, há vários aspectos. Em primeiro lugar, o tzimtzum, a restrição, e depois disso se estabelece então a diferença entre esse ponto inicial de referência e a situação atual. E então esse contraste, há uma força que preenche os demais. Então, esse aspecto em que cada passo cria, então é um contraste cada vez maior, então essa transição é maior. Dr. Lightman, há mudanças, mas os limites não como pensamos, senão mudanças internas. Até que ponto nós podemos passar por cima do ego, da natureza egoísta? Nitsa, então esse contraste pode passar por cima do seu próprio ego? Dr. Lightman, sim, de receptor a doador. Orem. Pergunta, quando você mencionou isso acerca deste motor a respeito da ciência, há uma pergunta aqui que tem a ver com a restrição, então eu digo que os cargos têm que ser como um condutor e a força superior, e a força de doação, a força de bondade. E Nitsa perguntou qual é esse método de investigação. Então, digamos, aí duas pessoas, há uma rejeição entre essas duas pessoas e queremos eliminar isso através de um campo comum, onde nós podemos participar. No ponto quanto à força superior, Dr. Lightman, sim, correto. Orem. Então, poderia nos falar de uma forma organizada, somente que na Kabbalah, que inclui as pessoas que fazem todas as ações dentro de si, ou uma interação entre as pessoas? O Dr. Lightman, tanto uma coisa quanto outra. Podem nos dizer, por favor? Dr. Lightman, a pessoa pode fazer isso sozinha, desde que, digamos que está no preso. Eu tenho coisas que eu faço sozinho, outras coisas que eu faço com os demais. Pode dizer algo sobre isso? Dr. Lightman, fazer as coisas sozinho é muito difícil. E quando chegam grandes golpes, principalmente no passado e nossa época, não o vemos tanto,
mas nós hoje estamos num tempo em que o mundo tem que entrar na implementação de uma lei espiritual. Pode ser, digamos que nessa nossa época, temos que chegar à sensação de captar essa força superior unicamente através do grupo. Isso é o que nos dizem os cabalistas. Ora, então a investigação não é certa pessoa, mas senão um grupo, através de um campo comum de ação. Ora, se na ciência está encaminhado unicamente o desejo da pessoa, como poderia definir então a ciência num grupo de pessoas com um único processo, um único propósito? Dr. Lightman, há algo parecido à força superior, que é otorgamento e amor. Nitsa, e em que termina essa força superior? Orem. E, então, todas as assistências da pessoa que recebe disso. Dr. Lightman, um campo comum onde há conexão, e eles, então, essas pessoas que utilizam essa força irão descobrir a força superior. Ora, quando você fala da força superior, não é uma coisa religiosa nem nada, Dr. Lightman, não. Tem a ver com a correção do ser humano e nada mais. Orem, na Kabbalah como ciência que nós descobrimos e em que estamos difundindo nesse século, o que há, Dr. Lightman? Tudo bom da Kabbalah com respeito às ciências que não necessariamente foram beneficiosas. Ora, então o que traz, Dr. Lightman? A correção entre as pessoas e através de nós podemos chegar ao nível próximo e superior da humanidade. Orem, cada vez mais e mais mundos, Dr. Lightman, sim. Orem, uma pessoa que desenvolve ou que descobre um mundo e outro mundo e outro mundo é algo limitado, Dr. Lightman? Não há limitações na área espiritual, porque tudo é otorgamento e não recepção. Então não há limites, não há paredes, não há extensão. Então, onde nós podemos encontrar, Dr. Lightman, internamente, temos que ver com outras medidas, de acordo a distâncias físicas. Olhem, então terminou o tempo do programa, mas obrigada por todos estarem conosco.